bem com vocês, galerinha? Espero que sim, espero que a tarde esteja excelente para você, para sua família, onde quer que você esteja, no trabalho, na casa, no celular, assistindo televisão, com a família. Então, tchim-tchim, tchim-tchim para você, tchim-tchim para mim, tchim-tchim para a vida, não importa a atual conjectura em que se encontre. Estamos aqui, estamos vivos, somos guerreiros, somos felizes, porque estamos respirando, estamos vendo, uhul, vamos comemorar. É isso mesmo, Sara, em meio a tudo que está acontecendo, vamos comemorar? Sim, galerinha, e vamos agradecer em primeiro lugar. Então já deixa o seu likezinho, ativa o sininho, comenta aqui, porque é muito importante para mim, para o YouTube, saber se vocês estão gostando do conteúdo, saber da interação de vocês, galerinha. Isso é muito importante. E é muito importante também o retorno para o canal. Sara, o que aconteceu com você? Sumiu do YouTube, sumiu do mapa, sumiu do país, sumiu do globo? Não, galerinha, eu estive sempre aqui, na correria, na agitação, ou às vezes na introspecção, na quietude, no silêncio, porque não é só falar, a gente tem que entender o momento em que a gente precisa e necessita nos analisar. Não é mesmo, galerinha? E foi isso que aconteceu. Em meio a tudo que está acontecendo, foi o momento que eu decidi me dedicar a mim mesma para vir aqui. Em meio a essa retrospecção, é que eu decidi vir com uma série de videozinhos da Ervas Vida, porque afinal, Ervas Vida é qualidade de vida. E qualidade de vida inclui também informação, inclui diálogo, inclui compartilhar, inclui dialogar, e é isso. E eu, como profissional da saúde de linha de frente, eu não podia me eximir, eu não podia não tocar nesse assunto. É por isso que nós vemos aqui, ó, que essa série de videozinhos onde a gente passa a nossa visão, mas muito mais, não é visão política não, hein, gente? Não é visão política, não é visão religiosa, não é visão de profissional da área da saúde, é uma visão primeiramente como ser humano, de quem está enfrentando essa situação como linha de frente desde o início. Não é verdade? Não é de quem está de fora ou quem observa, não. É de quem está de dentro da situação. É de quem está vivenciando diariamente tudo o que acontece. Então vemos que essa gama de videozinhos, sendo que esse é o primeiro, e é muito importante a interação de vocês, porque nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, vamos bater aquele tete a tete, aquela conversinha referente, não é só sobre o meu ponto de vista, não, é sobre o ponto de vista de vocês. Mas é lá atrás, ó, bem lá atrás de quando iniciou. Eu quero saber do impacto inicial, de quando realmente a pandemia chegou ao Brasil, galerinha. Porque assim, eu vou ser muito sincera com vocês, eu vou ser 100% sincera com vocês. E eu, como brasileira, quando começou a surgir as notícias de que havia um novo vírus e que havia uma pandemia se alastrando ao redor de países do mundo, eu fui um pouquinho incrédula. Eu sei que é ruim falar isso, mas eu estou sendo muito sincera. E eu acredito que vocês também. Porque como os brasileiros dessa nova geração, nós nunca vivenciamos uma situação como estamos vivenciando agora. Quer dizer, se nós estudarmos as políticas de saúde do Brasil, né? Até mesmo, galerinha, porque eu posso conversar um pouco disso com vocês, baseando em fatos históricos de pandemia, para a gente levantar parâmetros, né? Porque atualmente eu faço minha segunda pós-graduação e uma das matérias que atualmente eu estudo é gestão pública, de saúde pública. Então, se pegarmos nossa conjectura de histórico, já houve vários momentos críticos no nosso país, né? Então, porém, essa nova geração, ela só tem 18 anos, né? Então, na verdade, eu não convivi com nada disso. Brincadeira, galerinha. Eu falo assim para descontrair. Eu falo assim porque há muito pessimismo no ar. E se nós deixarmos a nossa mentalidade ser dominado pelo externo, acabou tudo, porque primeiro vem daqui. E eu, mais do que ninguém, galerinha, estou linha de frente.
Eu estou convivendo diariamente, porque tem pessoas que podem... Ah, não sabe de nada do que estou falando. Sei sim. Sei exatamente o que estou falando, é exatamente por isso que eu estou fazendo um vídeo e gostaria de compartilhar a opinião de vocês também. Porém, voltando ao início, quando começou a surgir esses rumores, a princípio é a incredulidade, né? Eu, como brasileira que nunca tinha convivido, a gente observa o outro, né? E não acha que vai chegar à nossa casa os males. A gente só quer que chegue os bens à nossa casa. A gente cobiça a bênção do outro, vamos dizer assim, a prosperidade do outro, mas a batalha, a dureza, os desafios que o outro tem, a gente não quer, não é verdade, galerinha? Então, quando surgiu, a princípio eu achei, não me omiti, ultimamente eu não me envolvo em política, eu não me envolvo em religião, então eu estava como já trabalhando no setor como linha de frente na unidade de pronto atendimento, porém, não... Fiquei distante de tudo, só escutando rumores. Até que então, finalmente, né? Até que então, infelizmente, né? Porque na verdade não deveria chegar em lugar nenhum do globo, mas também chegou até o Brasil. Então, houve um alvoroço tremendo. Na verdade, houve-se muito alvoroço. A princípio, houve uma demandada, né, no primeiro ciclo, onde a doença não tinha, o vírus não tinha evoluído, houve uma demandada galerinha, de falta de amor próprio. De amor próprio não, de amor ao próximo, galerinha. Infelizmente, eu vou passar uma visão humana, uma visão 100% humana do meu ver, desde o que aconteceu, desde o início. O principal mal que eu observei foi falta de amor ao próximo, porque em meio, nós como os profissionais ali dentro, lutando mesmo para tentar, enfim, não chegou a princípio no lugar onde eu trabalhava, na região, pelo menos onde eu trabalhava com tanta agressividade, não houve tantos casos, né? Mas a gente sabe que houve uma debandada, mas especificamente de mim eu estou falando. Em meio à turbulência, em meio ao Brasil numa situação nova que surgiu, em meio a uma pandemia, em meio ao susto, porque depois quando começou a surgir, a princípio a maioria, eu acredito, aí que você comenta se você acreditava ou não, que ia vir tão forte, porque a gente só acredita em certas coisas quando se depara. Então, quando chega, houve alvoroço, houve susto, houve muitas pessoas sendo contagiadas, inclusive, galerinha, vocês podem falar, nossa, mas ela fala com tranquilidade, galerinha, depois eu explico porque, vai nos acompanhando do vídeo, porém minha família pegou, então não é uma coisa que eu, além de estar na linha de frente, quando a pandemia surgiu, minha família pegou. Meu pai pegou, primeiro meu irmão pegou, a gente já tinha suspeita como farmacêutico, contato com notícias, com grupos, enfim, de profissionais que já estavam convivendo, embora eu naquela época não, né? Então já sabia o tratamento que se estava sendo usado, enfim, não vou entrar nessa questão também. Então, o que aconteceu, galerinha? Meu irmão, né, ele, bem na época, ele pegava fretado com ar-condicionado, enfim, também não vou entrar muito nesse mérito. E o que aconteceu? Passou semanas, meu irmão começou a sentir os sintomas, né? Os sintomas que a gente sabe que o vírus tem, que eu também não vou entrar muito em demérito, porque não é esse o foco. E aí, em seguida, meu pai também. E até então, eu estava em alerta e atenta, porém, até bater na sua porta, até a família em relação a isso, a gente pega e não dá crédito. Porém, o meu sinal de alerta foi ao máximo quando, então, meu irmão começou com falta de ar, né? Que foi uns sintomas críticos, quando a doença já está atingindo todo o pulmão, enfim. Minha primeira reação foi imediatamente verificar, imediatamente fazer exame, não é verdade? Inclusive foi em tenda na época. E aí o que aconteceu, galerinha? Deu 25% o meu irmão contaminado, 25% o meu pai contaminado. Então, em meio a tudo isso, não houve para mim tempo para pensar, tempo para realmente me introceder, não sei se existe essa palavra,
Mas a única coisa que eu tinha certeza enfim, era que tinha que procurar meios reais, meios possíveis. Então, ele foi medicado, foi isolado, né, na nossa residência. Então, minha primeira opção, buscar contatos que nos fornecessem um agregamento ao tratamento, né? Então, foi muito aflitivo a questão emocional quando se está em meio a essa questão é muito delicada, porque nunca sabemos exatamente, assim, o organismo humano é complexo, né? Ele é muito complexo entre si, o mecanismo é muito individualizado e de cada pessoa tem um tipo de evolução. Então, o que acontece? Não sabíamos ao mesmo tempo que o organismo da pessoa pode reagir de uma maneira, né? E voltar e tá muito bem, questão de semanas, como questão de dias, como de um dia para o outro a doença pode evoluir para o caso grave. E nessa questão, meu pai, que possui doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, meu irmão também possui certas características do grupo de risco, foram os que afetou. Porém, minha mãe, ela deu sintomas leves, só que não constou positivo, e minha irmã, que convivia, também não constou positivo. Então, aí dá para se verificar realmente que as pessoas com doenças crônicas dos grupos de risco realmente são mais vulneráveis. Eu não estou baseando em nenhum estudo, eu estou baseando tudo que eu estou falando para vocês com a minha experiência. E em meio a tudo isso, galerinha, o que estava acontecendo, não houve momento para pensar, não houve momento para deixar se abater, pelo menos naquela época, porque era tudo muito novo e é ação. A doença em si, tudo na nossa vida é ação. Se você se deixar dominar pelo seu medo, se você se deixar dominar pela circunstância, você paralisa. Que daí, no caso, quem estuda um pouquinho, eu tenho conhecimento, enfim, de certas coisas, enfim, de um certo de conceito hoje em dia que está surgindo sobre lei de atração, enfim, gera o efeito Zenão, né? Que você se paralisa e você não reage. E a paralisação e a neutralização e o vencimento por força, por notícias externas é o pior inimigo, porque mentalmente é comprovado que o psicológico ele reage no nosso organismo de forma positiva ou negativa. Então a importância de, naquele momento, eu como profissional e lidando diariamente com tudo, manter uma posição mais afastada. Ah, Sara, você ficou no mundo de Bob, eu fiquei no mundo de Bob, gente, como estou tentando ficar até hoje, para preservar minha integridade mental, minha integridade espiritual, para mim enxergar a luz e levar a luz às pessoas. Aí quando eu falo, voltando ao início, que faltou amor ao próximo, gente, porque uma pandemia rolando, o que se via era fornecedores superfaturando notas, fornecedores aumentando para preços absurdos, descartáveis, produtos se aproveitando de uma situação em que o país precisa de união, precisa de solidariedade, precisa de amor ao próximo. Então, a princípio, nesse primeiro vídeo, o que eu mais vi, minha primeira impressão emocional ou racional mesmo que eu tive em relação ao início da pandemia que começou a surgir no Brasil foi muita falta de honestidade mesmo, falta de amor ao próximo. E para mim, uma das coisas que me leva a pensar sobre a questão do ser humano, nossa posição como ser humano, realmente é as atitudes que temos sob pressão ou atitude que temos com poder. Isso revela a nossa característica, o nosso caráter. E, infelizmente, foi um dos pontos fortes aí que se revelaram bem no comecinho da pandemia. Foi total falta de despreparo em todos os sentidos, até porque eu já informei para vocês que referente ao longo tempo que o Brasil não sofria uma pandemia nessa dimensão, e também uma falta de
de escrúpulo mesmo. E uma das coisas que eu deixo registrado aqui nesse vídeo, pra gente pensar realmente que é juntos que chegamos a algum lugar. E se estamos aqui, gente, nesse momento, vivendo esse momento, em março de 2021, realmente também foi por consequência de uma série de atitudes conjuntas que nos resultaram aqui. É polêmico, é bafafá, gente, mas eu estou aqui para compartilhar esse momento com vocês. E aqui encerra o vídeo. Vai vir muitas, a gente vai conversar sobre tudo o que tá acontecendo até chegar atualmente. E comenta aqui, vamos conversar, vamos debater, vamos dialogar. Eu quero saber se vocês concordam comigo em algum ponto, se vocês discordam. Vamos compartilhar, mas vamos ser juntos, vamos ser caridosos, vamos enxergar o outro como ser humano como nós, porque juntos, como eu já falei, nós somos mais fortes. Galerinha, fica com Deus, tenha uma boa tarde, nos acompanhe nessa série de vídeos aí que está por vir e interaja, viu? E peça seu chazinho, porque estamos funcionando a todo vapor aqui, especialmente para vocês, tá bom, galerinha? Fica aí com Deus, beijinho, tchau!